1 Reis capítulo 1. Ora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas não se aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus servos, busque-se para o rei meu senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. Assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisague, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e era mais moço do que Absalão. E teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas Zadoque, o sacerdote, e Benaías, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaías, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi, e dize-lhe, não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Foi, pois, Batseba à presença do rei na sua câmara. Ele era muito velho, e Abisague, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça, e se prostrou perante o rei. Então o rei lhe perguntou, que queres? Respondeu-lhe ela, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Ele matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não o convidou. Mas, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem há de assentar-se no teu trono depois de ti. Do outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por ofensores. Enquanto ela ainda falava com o rei, eis que chegou o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo, eis aí está o profeta Natã. Entrou Natã à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra. E disse, ó rei meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu, e matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos chefes do exército, e ao sacerdote Abiatar, e eis que comem e bebem perante ele, e dizem, viva o rei Adonias. Porém a mim teu servo, e ao sacerdote Zadoque, e a Benaías, filho de Jeoiada, e ao teu servo Salomão, não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem havia de assentar-se no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi, chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou, dizendo, vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia. Que, assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão há de reinar depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim mesmo o cumprirei hoje. Então Batseba, inclinando-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse, viva para sempre o rei Davi meu senhor. Depois disse o rei Davi, chamai-me a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaías, filho de Jeoiada.
E estes entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. E tocareis a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e ele virá e se assentará no meu trono, depois reinará em meu lugar, porquanto o tenho designado para ser príncipe sobre Israel e sobre Judá. Ao que Benaías, filho de Jeoiada, respondeu ao rei, dizendo: Amém, já assim o diga também o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja ele com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Pelo que desceram Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Jeoiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Então Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu a Salomão. Então tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando flauta e alegrando-se sobremaneira, de modo que a terra retiniu com o seu clamor. Adonias e todos os convidados que estavam com ele o ouviram, ao acabarem de comer. E ouvindo Joabe o soar das trombetas, disse: Que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando, quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem de bem, e trazes boas novas. Respondeu Jonatas a Adonias: Deveras. O rei Davi, nosso senhor, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Jeoiada, os quereteus e os peleteus, e eles o fizeram montar na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom, e dali subiram cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E Salomão já está assentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Também assim falou o rei: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então, tomados de pavor, levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi seu caminho. Adonias, porém, temeu a Salomão e, levantando-se, foi apegar-se às pontas do altar. E foi dito a Salomão: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, depois que se apegou às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Ao que disse Salomão: Se ele se houver como homem de bem, nenhum só de seus cabelos cairá em terra, se, porém, se houver dolosamente, morrerá. Então o rei Salomão deu ordem, e tiraram Adonias do altar. E vindo ele, inclinou-se perante o rei Salomão, o qual lhe disse: Vai para a tua casa. 1 Reis capítulo 2. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia, a saber, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais ele matou, e em tempo de paz derramou o sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos, e os sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Mas para com os filhos de Barzilai, o gileadita, usa de benevolência, e estejam eles entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, que me lançou atroz maldição,
no dia em que eu ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: não te matarei à espada. Agora, porém, não o tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, farás com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Depois Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão, pois, assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão, e perguntou ela: de paz é a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Respondeu ela: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, contudo o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Agora uma só coisa te peço, não ma recuses. Ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te recusará, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. Respondeu Batseba: pois bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela, de então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena coisa te peço, que não ma recuses. Respondeu-lhe o rei: pede, minha mãe, porque não ta recusarei. E ela disse: dê-se Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então respondeu o rei Salomão, e disse à sua mãe: e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim, para ele, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me estabeleceu casa, como tinha dito, que hoje será morto Adonias. E o rei Salomão deu ordem a Benaías, filho de Jeoiada, o qual feriu Adonias de modo que morreu. Também Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão, pois, expulsou Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Ora, veio esta notícia a Joabe, pois Joabe se desviara após Adonias, ainda que não se tinha desviado após Absalão, pelo que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão: Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaías, filho de Jeoiada, dizendo: vai, mata-o. Foi, pois, Benaías ao tabernáculo do Senhor, e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Respondeu Joabe: não. Porém aqui morrerei. E Benaías tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Ao que lhe disse o rei: faze como ele disse e mata-o, e sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi, e à sua descendência, e à sua casa, e ao seu trono, o Senhor dará paz para sempre. Então Benaías, filho de Jeoiada, subiu e, arremetendo contra Joabe, o matou. E foi sepultado em sua casa, no deserto. Em lugar dele o rei pôs a Benaías, filho de Jeoiada, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar.
Depois o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: edifica para ti uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. E fica sabendo que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, de certo has de morrer. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Respondeu Simei ao rei: boa é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu porém que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate. E deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus servos. Assim foi Simei, e os trouxe de Gate. Disseram a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gate, e já havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: não te conjurei pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para qualquer parte, sabe de certo que hás de morrer? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, então, não guardaste o juramento do Senhor, e a ordem que te dei? Disse-lhe mais: bem sabes tu, e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei deu ordem a Benaías, filho de Jeoiada, o qual saiu, e feriu a Simei, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. 1 Reis capítulo 3. Ora, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, de exceto que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos, de 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Dai, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça, e em retidão de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque, quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E ainda, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi. Então Salomão acordou, e eis que era sonho. E, voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, meu senhor! Eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, no 3º dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, de nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado meu filho,
enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Quando me levantei pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascerá. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Replicou a primeira: Não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto, e esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a outra. Mas a mulher cujo filho suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, meu senhor! Dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: Não será meu, nem teu, dividiu. Respondeu, então, o rei: Dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis, ela é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça.